Olá, tudo bem? E uma das polêmicas do momento trata-se da ordem do prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, de que se retirassem as histórias em quadrinhos que estavam sendo vendidas na Bienal do Rio de Janeiro com o título Vingadores, a Cruzada das Crianças. Trata-se, conforme eu me informei, de uma HQ, de uma história em quadrinhos, de uma graphic novel com mais de 200 páginas. Em 3 delas aparece ali uma situação, um romance homossexual, e numa das páginas aparece então uma dupla, né? 2 rapazes então se beijando. Isso causou bastante polêmica nas redes sociais e o prefeito Crivella, que é pastor, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, acabou por dar essa ordem, emitir essa ordem de que fossem retiradas de circulação, retiradas ali dos estandes de venda da Bienal do Rio de Janeiro, essa história em quadrinhos. O tiro saiu pela culatra, como frequentemente acontece nesses casos. O que acontece é que a Bienal, a organização da Bienal não acatou essa ordem, e nem precisava, porque em pouco tempo, graças a essa tremenda divulgação, todos os exemplares dessa história em quadrinhos acabaram sendo vendidos rapidamente. Acontece que esse tipo de conteúdo não é novidade, e nem dá para dizer que, de fato, essa história em quadrinhos, a Cruzada Infantil, a Cruzada das Crianças, se trate de uma história em quadrinhos de conteúdo homossexual, porque, na verdade, isso aparece ali de forma bem rápida e incidental. A história em quadrinhos tem outro propósito, né? Tem outro enredo. E o fato é que quem conhece a Marvel e também a DC Comics, né, essas indústrias de histórias em quadrinhos, e mesmo a indústria cultural de Hollywood, sabe que há uns anos, de anos para cá, há uns 30, 20 anos para cá, esse tipo de conteúdo e outros mais já são presentes nas páginas das histórias em quadrinhos. Na década de 80, quando eu ainda era um consumidor voraz de histórias em quadrinhos da Marvel e DC, eu me lembro, por exemplo, de uma saga intitulada Camelot 3000, que trazia ali uma releitura da história da Távola Redonda, o Rei Arthur e toda aquela história, né? Em que apresentava ali um triângulo amoroso, como já existe na história original, mas os personagens reencarnam no futuro, e um deles, se eu não me engano, o Tristão, ele vem como uma mulher e passa a ter um romance lésbico com outra personagem. Então ali já aparecia adultério, já aparecia essa apologia ao homossexualismo, já aparecia reencarnação, magia, uma série de coisas que, como bem sabemos, não estão de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada, os princípios judaico-cristãos. Portanto, isso já na década de 80. De lá para cá, eu vou te mostrar aqui um pequeno apanhado. Isso eu já publiquei também aqui, fiz comentários no meu blog criacionismo.com.br, depois também no blog outraleitura.com.br. Ao longo dos anos, algumas histórias em quadrinhos que mostram esse tipo de conteúdo e outros mais, até mais complicados do que essa que o prefeito do Rio mandou tirar de circulação, que acabou até divulgando. Aliás, deixa eu te contar mais uma coisa. Alguns anos atrás, o deputado Protógenes Queiroz, ele foi assistir desavisadamente ao filme Ted no cinema, se não me engano com o filho dele, e ficou chocado, porque ele pensava que, por se tratar de um ursinho, né, seria um filme inocente, infantil. Não, o filme é totalmente pornográfico, né, baixo, apologia à bebedeira, ao sexo e tudo mais. O deputado ficou indignado com isso e tentou censurar também esse filme nos cinemas. Resultado, estouro de bilheteria. É complicado, quando esse tipo de coisa acontece, na verdade acaba havendo maior divulgação. Foi o que aconteceu com essa história em quadrinhos aqui. 3 páginas que estavam lá escondidas no meio de uma história em quadrinhos acabaram explodindo, ganhando páginas de jornal, de revistas, e inclusive foi capa da Folha de São Paulo, que, claro, aproveitou o momento para ideologizar mais um pouquinho esse assunto. Quer ver? 2008, gays nos quadrinhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links dessas notícias que eu postei aqui no blog, para você depois poder ler com mais tranquilidade. Em uma nova fase iniciada no número 500 da revista Uncanny X-Men, os mutantes da Marvel decidiram deixar a mansão Xavier em Salem Center, Nova York, para trás e se instalar em São Francisco. Popularmente conhecida como a capital gay norte-americana, a cidade é a única capaz de aceitar os mutantes da maneira como eles são, nas palavras de Axel Alonso, editor da Marvel, que participou de um painel intitulado Gays nos Quadrinhos durante a San Diego Comic Con no sábado 26, no caso aqui em 2008. Né? Levá-los para São Francisco nos dará, entre outras coisas, uma liberdade muito maior para lidar com as questões de sexualidade que sempre estiveram presentes em alguns dos X-Men.
defendeu Alonso. De fato, entre os mutantes da Marvel há inúmeros personagens gays, incluindo a encarnação recente de Colossus, que chega a namorar o colega Northstar na série Ultimate, a nova mutante Karma e até a vilã Mística, considerada bissexual. Veja, em 2008. Outra aqui que eu postei faz um tempão, né, em 2012 já. O tema gay continua em alta esta semana nos quadrinhos americanos. A Marvel, enfim, confirmou o primeiro casamento da editora entre o mutante Estrela Polar e seu namorado Kyle Ginado. Acho que é assim que pronuncia. Membro dos X-Men, Estrela Polar é um mutante canadense que assumiu sua homossexualidade desde os anos 90. Ele inicialmente fez parte da Tropa Alpha, um supergrupo do Canadá, e depois foi ganhando importância dentro da cronologia da Marvel. Enfim, a capa, você está vendo aí agora, do casamento aqui desses dois personagens, traz ali no cantinho, ali embaixo, você vai perceber, eu vou destacar aqui, como oficiante da cerimônia de casamento, entre aspas, o chamado Fera, um mutante chamado Fera, que em inglês é Beast. Curiosamente, é besta, né, no Apocalipse, mas enfim, é só uma pequena lembrança aqui, mas escolheram a dedo, parece aqui, o personagem que fez o casamento dos dois. 2012 ainda, o Batman é muito gay, diz roteirista de histórias em quadrinhos. Olha que interessante. Todo mundo desconfiava, mas o roteirista Grant Morrison, figura famosa aí no meio dos quadrinhos, resolveu escancarar. Em entrevista à edição de abril da Playboy americana, Morrison resolveu tirar o Batman do armário e dizer que o personagem que defende Gotham City é gay. Obviamente, diz aqui o Grant Morrison, obviamente como personagem fictício, Batman está destinado a ser heterossexual, mas a base de seu conceito é totalmente gay. E acho que é por isso que as pessoas gostam dele. Muitas mulheres avançam sobre Batman, pulando telhados, com roupas fetichistas atrás dele, mas ele nem liga. Está mais interessado em sair com seu parceiro, disse Morrison. No entanto, outro ponto da personalidade do Batman atraiu Morrison a escrever histórias do Homem-Morcego, a luta em favor dos pobres. Aqui também eu questiono isso aqui, porque veja só, como assim luta em favor dos pobres? O cara é ricaço, milionário, sei lá se é bilionário, vive batendo em bandido, rico ou pobre. Investe fortunas em armamentos, em lugar de gastar em projetos sociais, assistenciais ou mesmo em cestas básicas. Que tipo de herói é esse? Preocupado com os pobres, né? Mas veja bem, o foco aqui agora é outro, né? 2016, post da Turma da Mônica é acusado de apologia do aborto. Uma publicação recente na página da revista da Turma da Mônica Jovem, no Facebook, gerou um grande debate em torno das questões ligadas ao aborto. Isso porque na imagem divulgada a personagem Mônica faz uso enfático da frase "meu corpo, minhas regras", frase comumente usada por grupos feministas para defender a legalização do aborto. Para agravar as suspeitas dos críticos, a Maurício de Souza Produções anunciou recentemente, no caso em 2016, que se associou à ONU Mulheres, órgão das Nações Unidas, que, entre outras ações, financia e promove o aborto em países subdesenvolvidos. Também coloquei aqui nessa postagem, naquela época, uma capa aqui da revista da Turma da Mônica, em que o Cebolinha, caminhando aqui na praia com a sua, não sei se nesse momento ela já era esposa dele, porque eles se casaram na Turma da Mônica Jovem, o Cebolinha olha com olhares ali obscenos, digamos assim, né, interessados, para uma outra moça, uma ruiva que está aqui na capa, ele e o Cascão, né, os dois acompanhados das respectivas namoradas ou noivas, não sei, olhando para essa moça ali. Quer dizer, uma apologia realmente aqui à traição, ao adultério e por aí vai. Outra notícia aqui, 2014 agora. Casal gay é tema de nova edição de Luluzinha Teen. Não só a Mônica, mas a Luluzinha também. Após o beijo gay no último capítulo de Amor à Vida, uma novela que aconteceu, né, lá em 2014, com o beijo gay, né? Lembrando que o primeiro beijo gay, na verdade, se eu não me engano, foi no SBT, numa novela do SBT, depois isso apareceu repetidas vezes nas novelas da Globo, poliamor também já foi tratado ali, enfim, desculpa te informar, mas esse tipo de conteúdo já existe há um bom tempo na TV brasileira também, filmes e séries e por aí vai. Então, após o beijo gay dessa novela, a revista em quadrinhos Luluzinha Teen vai abordar o tema do preconceito contra homossexuais ao narrar detalhes da relação entre os jovens Edgar e Fábio. Edgar entrou na edição número 49 da HQ para integrar a banda da Lulu e se assumiu gay 2 números depois, ao aparecer de mãos dadas com o Fábio. E por aí vai, né, essa temática aqui na revista.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, para você ver que, na verdade, ideologias antibíblicas já estão sendo disseminadas há um bom tempo na chamada indústria cultural e nos quadrinhos também, na Marvel, na DC, na Turma da Mônica. Por exemplo, a Turma da Mônica, em 2014, foi utilizada para promover um livro espírita intitulado Meu Pequeno Evangelho, uma cartilha espírita, né? Em 2015, a Turma da Mônica também aparece aqui numa revista divulgando o evolucionismo darwinista, ok? Depois, enfim, são tantos exemplos que a gente ficaria aqui um tempão só para recapitulá-los. Certamente o pastor Marcelo Crivella não sabia disso, não acompanhava esse mundo aí e ficou chocado quando viu o que poderíamos considerar até algo ínfimo, perto do que já vem sendo divulgado nos últimos 20, 30 anos, por meio das histórias em quadrinhos e das produções cinematográficas. E aguarde, isso logo logo deve vir aos cinemas aí, trazido pela Marvel, Disney, né? A Disney que historicamente é conhecida como defensora também de bandeiras LGBT, agora tendo comprado a Marvel, tendo feito grande sucesso com esses filmes de super-heróis recentes, com certeza essa temática LGBT em algum momento vai também alcançar as telas nos filmes de super-heróis. Me lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, uma notícia dava conta de que uma pesquisa feita pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, apurou um fato interessante. À medida que o sinal da Globo alcançava as cidades do interior que não tinham ainda o sinal dessa emissora, e claro, aí as pessoas começaram a assistir novelas e séries, o número de divórcios aumentava assustadoramente nessas cidades. Então, infelizmente, a influência existe. Infelizmente, esses conteúdos acabam, sim, dessensibilizando as pessoas, as acostumando com ideias que no passado não eram assim tão aceitas, né? E é aquilo que a gente já sabe da janela de Overton, né? Aos poucos a mídia, essas produções culturais vão movendo a janela da opinião pública cada vez mais para um outro extremo, em que coisas que antes eram rejeitadas passam a ser toleradas e depois até aceitas e promovidas. Isso é comum, isso é observado claramente aí na indústria cultural. Eu quero indicar para você 2 livros aqui, existem vários outros, né? De um autor que eu aprecio muito, Theodore Dalrymple. Um deles é esse aqui, Qualquer Coisa Serve, em que ele analisa a decadência cultural ocidental. Vale muito a pena ler isso aqui. E o outro livro, também do mesmo autor, Theodore Dalrymple, Nossa Cultura ou o que Restou dela. São 26 ensaios sobre a degradação dos valores, ou seja, autores não necessariamente cristãos, percebendo que, na verdade, o que é óbvio, né? Está havendo uma tremenda degradação dos valores, degradação dos princípios aí na sociedade, numa verdadeira retroalimentação. A sociedade se degrada, isso então aparece nas telas, aparece nas páginas, aparece nas produções, e essas produções acabam também alimentando a mesma degradação observada na sociedade. Um se alimenta do outro e ambos vão para o fundo do poço, cavando cada vez mais o fundo do poço que já está lá embaixo. E se nós fôssemos falar da Bíblia, então, para um cristão não é de se espantar isso que estamos observando, porque a Bíblia mesma diz que nos últimos dias realmente as pessoas estariam vivendo uma situação bastante degradante, e ao bem chamando mal e ao mal chamando bem, uma inversão de valores. Não é de espantar realmente para aqueles que acompanham as profecias e que estão bem firmados na palavra de Deus. O desafio é termos uma mente pura no mundo impuro. Uma ilustração que se usa sempre é a seguinte: assim como o lírio branco pode brotar no meio de um pântano, nós também podemos, pela comunhão com Deus, arejando nossos pensamentos, lendo sempre a Bíblia Sagrada, livros espirituais, nobres, de conteúdo edificante, podemos também vicejar, florescer no mundo podre, corrompido, mantendo nossa pureza de pensamentos, pureza de propósitos, pureza mental e espiritual. Que você e eu possamos dedicar mais e mais tempo para a comunhão com Deus, oração, leitura da Bíblia, leitura de bons livros, para que a nossa mente possa passar por esse mundo corrompido sem se poluir tanto assim por causa dessas produções. Troquemos o que não presta, palha, pelo ouro, e assim viveremos muito mais felizes, muito mais próximos do nosso Deus. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe, o ajude a sempre fazer boas escolhas no meio desse mar de conteúdos que é a nossa sociedade.